Olá a todas as pessoas aqui conosco nessa tarde, é uma alegria nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, é uma alegria grande estar com vocês. Eu sou o Paulo Pereira, sou historiador do direito, tenho desenvolvido pesquisas no processo de liberação e libertação de escravizados ao longo de toda a América, pesquisa de direito comparado, e vim hoje falar um pouquinho sobre o longo século XIX, um processo que conduziu a libertação dos escravizados brasileiros e as relações desse processo com o comum e sempre presente tema das desigualdades no país. Antes de começar a aula, explicar um pouquinho o que a gente vai fazer hoje, eu queria referenciar que os argumentos, aí acompanhados dos dados, das informações e da referência bibliográfica centrais para essa aula, estão previstos num texto que é disponibilizado para vocês, escrito por mim e por mais 3 pesquisadores que eu queria referenciar, o Thames Parron, o João Leite e o Jean Veloso, com o título igual o da aula que a gente vai dar hoje, de escravizados a negros livres, poder público e desigualdades raciais no Brasil. Muito bem. Na nossa conversa de hoje, o que eu quero fazer aqui é basicamente olhar uma relação que é uma relação um pouco intuída pelas pessoas, quer dizer, uma relação que as pessoas entendem que existe, mas que nem sempre é clara, que é de compreender qual é o vínculo entre, em primeiro lugar, escravidão e desigualdades no Brasil, mas mais do que isso, qual é o papel do Estado nessa conjuntura, nessa união, não é? Existe uma série de teses sobre esse assunto. Algumas delas eu queria explicitar logo mais, que são as teses que eu vou enfrentar nessa aula, e queria mostrar para vocês como há uma íntima relação entre as ações do Estado brasileiro ao longo do século XIX, especialmente, mas também no comecinho da República Brasileira, e o estado das desigualdades raciais que se prolongaria no Brasil ao longo do século XX. Eu escolhi esse tema de aula porque me parece que para o curso que a gente está construindo aqui e para as pessoas que virão assistir às nossas aulas, esse seria um tema central para que a gente pudesse pensar as relações do poder público com o tema racial. Como eu disse, as pessoas entendem quase intuitivamente que existe uma relação entre a escravidão e as desigualdades no Brasil. Mas nem sempre esse vínculo, esse liame está bem demonstrado, especialmente na literatura que pensa as instituições jurídicas, as instituições políticas brasileiras, né? Existem alguns mitos sobre esse assunto que muitas vezes retiram um pouco o papel que o Estado brasileiro desempenhou na formação dessas longas desigualdades raciais brasileiras, né? Para começar a nossa conversa, eu queria eleger 3 teses em relação às quais eu vou me opor aqui, né? São 3 teses que, pela negativa, eu vou construir um argumento para demonstrar como não há acaso nas desigualdades raciais que se organizaram a partir do século XX no Brasil. Elas foram resultado de ações estruturadas, pensadas e planejadas pelo Estado brasileiro. Muito bem. É comum que as pessoas, portanto, ao pensar nessa relação, trabalhem com determinadas representações, práticas representacionais que eu gostaria de contrapor. A primeira delas é aquela que enxerga a escravidão como uma espécie de herança colonial, não é? Nessa linha, o Brasil teria herdado uma instituição que era já tradicional, isso é verdade, herdado do seu passado como colônia portuguesa, portanto, herdado da juridicidade da coroa portuguesa, e o processo de formação do Estado brasileiro seria um processo de desfazimento dessa instituição, não é? Ou seja, a partir dessa tese, o Brasil teria levado décadas do seu processo de independência para desconstruir uma instituição que ele havia recebido e que era forte, né? Que era presente na vida do então Brasil colônia, que se transformava no Brasil independente. Essa é a primeira tese que eu gostaria de refutar aqui. Não porque ela seja mentirosa, no sentido de que o Brasil não tem herdado a instituição que ele herdou, mas porque nós vamos ver que a experiência do Estado-nação brasileira, em muitos sentidos, fortaleceu a escravidão. O processo da relação do Estado independente brasileiro com a escravidão não é um processo
simplesmente de desmontagem de uma espécie de entulho colonial, né? A escravidão foi presente, se fortaleceu e passou por processos de idas e vindas, de enfraquecimento e de fortalecimento, que marcaram o cenário político do Brasil no século XIX. A segunda tese que eu gostaria de enfrentar nessa nossa conversa de hoje é a tese pela qual o Estado teve pouca responsabilidade na escravidão. Não é? Essa é a ideia, que é bastante forte, né, no discurso público, de que a escravidão era um instituto de direito privado, tendo o Brasil optado por ser um país de matriz liberal, portanto, resguardando os direitos liberais de propriedade. Para dar um exemplo, na Constituição, o Estado brasileiro viu-se, de certa forma, impedido, atrapalhado na tarefa de acabar com a escravidão no Brasil, né? Portanto, nessa perspectiva, a escravidão teria sua força nos fundamentos do direito privado, nas relações dos particulares, e o Estado brasileiro seria, nessa perspectiva, um ator com pouca ação, com pouca capacidade de influenciar esse debate, né? Até o estertor do fim da escravidão no Brasil, que teria sido, portanto, inclusive segundo alguns olhares, um processo finalmente, de intromissão do Estado brasileiro nessas relações privadas, né? Essa também não é uma tese correta, porque, embora a escravidão brasileira, de fato, tivesse resguardo no direito privado, nas relações de propriedade, nós vamos olhar aqui juntos que essas relações não teriam permitido que a escravidão sobrevivesse o quanto ela sobreviveu, né? Uma série de medidas, de entendimentos e de atos legais puseram a escravidão brasileira praticamente em ilegalidade no começo do século XIX. Ilegalidade essa que só foi socorrida e vencida pela ação direta do Estado brasileiro, né? Então, o Estado brasileiro, ele não foi um sujeito passivo na administração simples dos bens de propriedade dos privados. Ele agiu para garantir uma propriedade que, em boa parte do século XIX, que é o século mais relevante em termos da quantidade de escravizados no Brasil, ele agiu para prolongar essa força da escravidão e para fortalecer a instituição escravista. A terceira tese que nós vamos enfrentar juntos aqui na nossa conversa de hoje é uma tese já olhando para o fim da escravidão, não é? É uma tese que entende que as desigualdades raciais que se deram no momento pós-abolição foram uma espécie de consequência natural da instalação de uma instituição tão dura e total quanto a escravidão no Brasil, né? Essa tese, que também, evidentemente, tem fundamentos verdadeiros, quer dizer, uma sociedade não sai tranquilamente de uma escravidão para uma situação de igualdade, né? Considerando que igualdade é o tema aqui da nossa conversa, ela, embora, portanto, tenha capacidade explicativa, ela negligencia uma série de questões na montagem do mundo do trabalho livre e do pós-abolição, não é? As condições de desigualdade racial que se deram no Brasil do século XX não são simples consequências de um país que viveu a escravidão por 4 séculos. Além dessas consequências de um país que viveu a escravidão por 4 séculos, existiram uma série de instituições, de ações e de planos, em muito sentido, patrocinados pelo Estado brasileiro, que aprofundaram e deram ainda mais cadência aos problemas das desigualdades raciais, não é? Quer dizer, é uma tese comum achar que, saindo, portanto, do mundo da escravidão, os escravizados teriam dificuldade de se incluir. É verdade isso, mas não foi só isso. Existiram ações diretas para que esses escravizados que saíam da escravidão fossem excluídos do mundo do trabalho, do mundo da cidadania e do mundo da política. Eu organizo esses 3 argumentos um pouco para deixar muito claro qual que é o objetivo da nossa conversa e para estruturar o que nós vamos fazer hoje, né, no nosso papo, né? Nós vamos olhar para 3 coisas, 3 momentos diferentes dessa longa transição do fim da escravidão brasileira, portanto, desse longo século XIX, e, de certa forma, olhando para momentos que vão contrapor, reagir
a essas três teses que eu gostaria de combater. Portanto, a nossa conversa aqui vai ser baseada como eu disse, 3 episódios, né? Em primeiro lugar, um eixo em que a gente vai discutir a montagem da ilegalidade, né, de como o Estado brasileiro contribuiu para legalizar a propriedade legal dos escravizados brasileiros. Nós vamos olhar para isso juntos. Aqui o eixo temporal vai nos socorrer entre 1830 e 1850. Depois, na segunda parte, nós vamos falar do que nós estamos chamando, no artigo que vocês vão ler, de nacionalização da barbárie, como o fim do tráfico transatlântico promove mudanças que nacionalizam parte dos horrores que o tráfico vinha infligindo aos africanos e seus descendentes, né, aqui no eixo entre 1850 e 1880, e depois, na última parte dessa aula, a gente já fala do processo de racialização do poder público, ou seja, quando já tendo em vista o fim da escravidão, as políticas públicas, os atores políticos e parte da sociedade que comandava o processo de transição racializa a política no Brasil e explicita determinados elementos que são próprios para conduzir de uma determinada forma a transição para o trabalho livre. O argumento aqui é que essa transição vai se dar de modo a aprofundar as dificuldades de inclusão dos agora negros livres. Muito bem, então vamos para a primeira parte, que é o eixo 1, a montagem da ilegalidade. A primeira coisa que a gente precisa olhar sobre isso é que é comum que se esqueça que o momento da independência do Brasil é um momento ruim para a escravidão no continente, não é? Então, quando a gente olha para aquela ideia que eu disse, olha, o Estado brasileiro foi demorando para encerrar a escravidão, porque ela era uma instituição que vinha da colônia, esse é um desenho muito errado do que aconteceu com a escravidão no Brasil, por um motivo muito simples. No começo do século XIX, não seria absurdo que alguém olhasse para a escravidão como uma instituição semi-morta. Em primeiro lugar, porque já eram vários os exemplos de abolição no continente. Então, no norte do continente, para você ter uma ideia, nas colônias norte-americanas, o processo de abolição havia começado já antes da Revolução Americana, né? Por volta das décadas de 1660, já existem estados, que seriam estados, né, então colônias norte-americanas, estados, promovendo o que eles chamam de gradual emancipation, os processos de transição gradual para a liberdade, né? Na nossa lógica, é o que a gente chama de ventre livre. Isso já estava acontecendo em 1660, em várias províncias depois dos estados norte-americanos. Ou seja, quando a escravidão brasileira, quando a independência brasileira se deu, existiam estados nos Estados Unidos em que a escravidão havia começado o seu processo de abolição havia 60 anos, né? Depois, vários países latino-americanos já tinham abolido a escravidão ou tinham pronunciado o processo de abolição por meio de transição gradual, vientre livres na tradição latino-americana. Então, a realidade da abolição estava imposta. E, claro, eu não estou contando aqui, mas isso é óbvio, nós já havíamos, o continente já havia conhecido a grande revolução do Haiti, de Santo Domingos, que havia pela primeira vez no mundo feito uma abolição da escravidão racial total, não é? Então, quando o Brasil se forma como país, o momento da escravidão não é bom porque, em primeiro lugar, a abolição é uma realidade no continente. Depois, o momento das independências nacionais gera uma retórica de liberdade que vai inflar muitos dos agentes negros, sejam escravizados, sejam pessoas livres de cor, né, negros livres, ao longo do continente. Nós sabemos que a população afrodescendente foi central nas batalhas de independência. Isso foi amplamente discutido em documentos oficiais, seja nos Estados Unidos, seja na América Espanhola, seja no Brasil, né? E os ganhos dos processos de independência geram legitimidades para o processo de liberdade, não é? Há uma relação direta em vários lugares entre o adensamento dos discursos de liberdade e o papel meritório, heróico de vários desses agentes negros nas guerras de independência.
Por fim, o período da independência do Brasil é também o período do aumento da influência inglesa no continente. E, como muitos de nós sabem, os ingleses têm uma política de diplomacia bastante restritiva em termos de escravidão, especialmente no que tange ao tráfico de escravizados, ao tráfico transatlântico. Né? Isso vai fazer com que, primeiro Portugal e depois o Brasil, criem uma série de compromissos antitráfico nas primeiras décadas do século XIX. Então, desde os primeiros tratados, ainda sob a vigência de Portugal, em 1818, a tratados na década de 20, uma série de ações, o Brasil vai se comprometendo a encerrar o tráfico de africanos. Até que, em 1831, o Parlamento brasileiro aprova uma lei proibindo o tráfico de africanos e dizendo que, a partir daquele momento, qualquer africano que entrasse no Brasil seria livre. Vejam, em 1831, portanto, poucos anos depois da independência brasileira, esse assunto se relaciona com a independência brasileira, há um processo de apressamento do reconhecimento do Brasil como país pela Inglaterra, que exige, de certa forma, o fim do tráfico de africanos para o Brasil, né? Então, um tratado na segunda metade dos anos 20, que, portanto, organiza essa vida de um país independente que não terá mais africanos traficados. Isso aconteceu ao longo de todo o continente, nos Estados Unidos, isso inclusive é um debate que aparece na Constituinte. Né? Mas o ponto objetivo é, em 1831, o Brasil proíbe o tráfico de africanos numa lei bastante dura, que inclusive equipara a condição de traficante vários agentes do negócio de escravizados. Né? Então, equipara-se a traficante o dono do navio, o capitão do navio, o comerciante, o transportador, e isso seria consolidado pouco depois no Código Criminal, reduzir pessoa livre à escravidão era crime. Portanto, a lei desorganiza ou proíbe o tráfico, né, e criminaliza os agentes que estivessem envolvidos no negócio. Né. Essa lei foi a famosa lei que ficou famosamente conhecida como Lei para Inglês Ver. Mas o que as pesquisas têm mostrado, e vocês vão poder encontrar referências disso no artigo que eu estou mencionando, se quiserem, é que essa lei não foi uma lei para inglês ver desde sempre. Né? Mesmo as cifras de importação de africanos para o Brasil, de entradas de africanos para o Brasil, demonstram que nos primeiros anos da lei, a lei funcionou. Né? Diminuiu-se drasticamente a entrada de africanos no Brasil. Uma série de equipamentos de fiscalização, de controle, foram montados no começo da lei. Né? Portanto, a lei não era uma lei para inglês ver desde o começo, mas ela se transformou numa lei para inglês ver em algum momento. A proibição do tráfico de africanos nunca foi revogada no Brasil, ao contrário do que se pode encontrar em documentos jurídicos. Né? Na época, os juristas defensores da escravidão diziam que ela havia sido revogada, como a gente vai olhar já. Mas o que se pode encontrar, mas melhor dizendo, embora ela nunca tenha sido revogada, a partir da sua promulgação até o fim definitivo do tráfico de africanos, se estipula ali no começo dos anos 50, né, um pouquinho depois da lei de Eusébio de Queiroz, mais de 700 mil africanos foram trazidos para o Brasil, portanto, ilegalmente. Então, nós estamos falando aqui de 700 mil pessoas livres pela lei vigente no Brasil, pelos tratados internacionais que o Brasil havia assinado, né, e que ficariam, a maior parte delas, o resto da vida postas na escravidão, assim como seus filhos. Né? Nós temos que lembrar que a escravidão geracional era um dos elementos de condução da escravidão. O parto sectum ventris era uma regra pela qual, se a mãe fosse escravizada, o filho ou a filha também seriam. E nesse sentido, não é absurdo achar que a maior parte da população de escravizados no Brasil, para vocês terem ideia, no censo de 1872, o Brasil tinha algo como 1,5 milhão de escravizados. A maior parte de escravizados no Brasil ou era escravizado ilegal, porque africano importado depois da Lei 31, ou era descendente de um africano importado depois da Lei 31, portanto, também escravizado ilegal. Só para vocês terem ideia da grandeza desse número, os 700 mil que foram trazidos para o Brasil no período ilegal. Vejam, o Brasil praticou o tráfico por 3 séculos e pouco, não é? Mas só nesses anos do período ilegal,
a quantidade de africanos trazidos ao Brasil é superior à quantidade de africanos levados aos Estados Unidos em toda a sua história. Estima-se por volta de 500 mil pessoas. Então, o tamanho da propriedade legal da escravidão no Brasil era bastante considerável. O que acontece, portanto, como eu disse, que a lei de 31 foi aplicada no começo, mas que no frigir dos ovos ela permitiu a importação de centenas de milhares de africanos de forma ilegal, o que acontece é que foi montado um belo sistema para desrespeitar a lei no Brasil. E esse sistema foi montado com o apoio do Estado brasileiro. Isso começa a aparecer já nas eleições de 1934, na campanha do então padre, que seria Regente Feijó, o tema do desrespeito à lei, ou da necessidade de descumprir a lei, começa a aparecer ainda timidamente nos debates, e depois desses anos, começo dos anos 30, esse assunto aparece de forma explícita no debate político, né? Vários políticos articulam que essa era uma exigência da Inglaterra, que não teria cabimento o Brasil cumprir uma lei como essa, que o Brasil estaria, para garantir a liberdade dos africanos, cingindo a própria liberdade dos brasileiros, né? Então, os brasileiros seriam os escravizados, que estariam perdendo a sua liberdade para garantir a liberdade dos africanos. Isso cria um adensamento político que organiza uma reação à lei. Alguns historiadores chamam isso de organização do Partido do Regresso. O historiador Tamis Parron, que é um dos escritores do texto que eu referenciei para vocês, chama isso de a política da escravidão, quer dizer, a organização de uma política da escravidão, que acabaria por ser efetiva. Ao a partir da segunda metade dos anos 30, esses políticos conservadores, vocês vão encontrar vários desses atores no texto que eu estou mencionando, chegam ao poder no Brasil e fazem uma série de mudanças legais que permitiriam o desrespeito sistemático da lei de 31. Né? Basicamente, se reorganiza o sistema de controle judicial, a partir de um ato institucional que muda, né, a forma de se interpretar a Constituição, centraliza-se o controle da organização do judiciário no poder imperial e se promove uma série de mudanças na legislação criminal que, na prática, vão beneficiar os traficantes. A literatura tem encontrado vários exemplos disso. Mas para dar dois e não perder muito do nosso tempo, hoje são conhecidos, por exemplo, ofícios do ministro da Justiça. No compilado do Joaquim Nabuco sobre o pai, estadista do Império, o próprio filho conta que traz um ofício do pai recriminando um juiz do interior de São Paulo por libertar, na verdade ele nem havia libertado, por suspender a devolução de um africano para o seu suposto dono, por entender que esse africano tinha sido trazido no tráfico ilegal. Vejam, um único caso de um único africano que estava sendo posto em depósito, ele sequer estava sendo posto em liberdade, né, permitiu que o ministro da Justiça repreendesse o juiz da comarca do interior de São Paulo. A documentação mostra, por exemplo, o chefe da polícia do Rio de Janeiro, Eusébio de Queiroz, antes de ser ministro da Justiça, dizendo que o seu procedimento era tratar qualquer preto como escravizado. Né? Ele aplicava uma presunção de cor à condição jurídica. O problema é que o Brasil, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, tinha uma larga população de negros livres. Né? O Eusébio de Queiroz, em um documento, diz que na chefiatura de polícia do Rio de Janeiro, presumia-se que se preto era escravizado, independente de documentação, independente de demonstração da condição daquela pessoa. Portanto, o poder imperial organiza, centraliza o sistema judicial, centraliza o sistema de polícia e implica uma presunção de que a lei vale de um jeito diferente para alguém se ele for preto. Porque as garantias constitucionais da liberdade aplicáveis a todos os cidadãos brasileiros, e vejam, tem a situação dos africanos livres, mas tem a situação dos negros livres brasileiros, portanto, brasileiros plenos de direito, como qualquer outro brasileiro, né, valia diferentemente a partir da marca de cor. Né. Eu encerro aqui a primeira parte
que é a mais demorada dessas três partes, para mostrar isso. Como o Brasil não só não enfrentou a propriedade escravizada até terminá-la, como vários países da América haviam feito nas primeiras décadas do século XIX, como criou estruturas legais para permitir que a propriedade escravizada se mantivesse viva, a despeito de ilegal, por conta da proibição do tráfico de africanos já consolidada no país a partir dos anos 20. Portanto, a propriedade africana, a propriedade escravizada brasileira era ilegal, mas mantida a partir do conluio da ação direta do Estado brasileiro. Entro agora no segundo eixo da nossa conversa, que é o que a gente chama de a nacionalização da barbárie. Né? O marco desse eixo é o fim do tráfico de africanos, que se dá nos primeiros anos da década de 50, né? A gente usa a Lei Eusébio de Queiroz como marco. A Lei Eusébio de Queiroz, inclusive, ela, de certa forma, cria condições para impedir que os traficantes que haviam agido, né, em respeito à Lei de 31 ao longo das últimas décadas fossem punidos. Então, a Lei Eusébio de Queiroz cria formas de proteção dos traficantes e encerra o tráfico a partir dali. Aqui se inaugura um novo momento da escravidão brasileira, que é um momento no qual não se tem mais a possibilidade de se atrair africanos, e as zonas mais dinâmicas da economia brasileira continuam buscando africanos. Aqui se inaugura um momento tão terrível quanto do tráfico transatlântico, que é o momento do chamado tráfico interprovincial. Né? As províncias mais pobres ou com economia menos dinâmica passam a vender os seus escravizados para as economias mais dinâmicas do Império. Né? Basicamente o eixo do Sudeste aqui, em primeiro lugar o Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba e depois São Paulo. Também nessa relação, deste novo momento, a partir dos anos 50, o papel do Estado é central na montagem dessa modelagem. Né? De novo, não estamos lidando aqui com um Estado passivo, distanciado da escravidão, nós estamos lidando com um Estado que tem interesses diretos no prolongamento e na sobrevivência da escravidão. Em primeiro lugar, uma coisa que nem sempre aparece com clareza nas nossas pesquisas é a centralidade dos negócios da escravidão para a arrecadação do Estado brasileiro. Além dos motivos óbvios, que são o fato de que remetem ao fato de que o Brasil é um país exportador de algumas commodities, especialmente uma commodity, que é o café, e que essa commodity é uma commodity feita por mãos negras. Portanto, a riqueza brasileira é uma riqueza das mãos negras. Né? As divisas brasileiras vêm das divisas das mãos negras, portanto, a escravidão sustenta o Império do Brasil. Além desse fato, que é um pouco óbvio, o Estado brasileiro se beneficiou muito da transação desse tráfico interprovincial. Né? Havia um imposto no Império chamado de meia-cisa, que depois do fim do tráfico de africanos, a meia-cisa era um imposto que incidia sobre compra e venda, né? E, portanto, sobre compra e venda de escravizados. Depois do fim do tráfico de africanos, a meia-cisa passa a ter uma característica importante no processo arrecadatório brasileiro. Ela passa a impactar o processo arrecadatório brasileiro. Para vocês terem ideia, a meia-cisa, depois de 1850, duplica na província do Rio de Janeiro, que é a mais importante província do país. Né? Ela tem crescimentos expressivos na província de São Paulo também. Portanto, o Estado brasileiro se arrecada de um comércio interprovincial que, recorda o primeiro eixo da nossa conversa, que em muito sentido é ilegal, porque um africano livre, que deveria ser livre, trazido por uma província como, por exemplo, a província do Ceará, uma vez vendido para São Paulo, ele é parte de uma transação ilegal, porque ele não é um objeto de direito, como dizia o direito para os escravizados na época, ele é um sujeito de direito, ele não pode ser vendido. O Estado brasileiro não só deixa com que ele seja vendido, como arrecada dinheiro a partir dessa venda, se financia a partir dessa venda ilegal. Daqui a pouco a gente vai olhar um pouquinho para isso. Né? O que é importante mencionar é que o gigantismo
desse comércio nacional de escravizados, de novo, comércio nacional de escravizados, que tem o Estado como um dos grandes incentivadores e interessados, vai provocar uma série de consequências relevantes para o futuro da população negra brasileira. Em primeiro lugar, esse comércio gera uma série de deslocamentos traumáticos, não é? Quer dizer, famílias, núcleos sociais que viviam em determinados estados por décadas, talvez por séculos, são obrigadas a serem deslocadas. Você tem um processo de despromoção ocupacional, escravizados que tinham ofícios, que eram referências para determinadas profissões, acabam sendo reduzidos à dureza da escravidão do plantation do café. Isso é uma sutileza que eu não tenho tempo de entrar aqui, mas, como se sabe, as ocupações que os escravizados enfrentam, ocupam, né, ou exercem, são diferentes. E o que se vê nesse momento da escravidão brasileira é um processo de endurecimento muito grande da disciplina, das horas de trabalho, e assim por diante. Então, esses deslocamentos, que são deslocamentos que desorganizam regionalmente as redes dos escravizados, eles geram problemas graves de despromoção ocupacional, eles têm impactos nas alforrias, né? É muito mais comum que existissem alforrias em pequenas propriedades, em propriedades familiares, do que na grande plantation. O Brasil é um país com taxas históricas altas de alforria em comparação com outras regiões escravizadas. Isso vai diminuindo a partir dos anos de 1950. E, evidentemente, ele tem grandes impactos na vida familiar dos escravizados. Famílias vão sendo destroçadas por conta desse comércio. Só para vocês terem ideia, a partir dos anos 50, quando a gente analisa os dados da Meia-CISA, hoje a gente tem pesquisas sobre isso, cerca de 25% das vendas de escravizados nesse período se dava entre crianças de 1 a 14 anos. Do grupo que restava, 65% são vendas de escravizados de 15 a 29 anos. Ou seja, nós estamos falando aqui de 90% de vendas de jovens até 29 anos. E, evidentemente, as famílias estão sendo destroçadas, desorganizadas aqui. Esse debate aparece no parlamento, existem várias tentativas de se frear esse processo, né? Existem vários deputados que tentam impedir o comércio interprovincial, não necessariamente por motivos humanistas, né? Você tem estados mais pobres que estão perdendo escravizados. Todas essas tentativas são bloqueadas pela elite política brasileira, né? Não são frutíferas essas tentativas de se impedir. Até 69, então, uma pequena reorganização, se impedir esse comércio interprovincial. Mais do que isso, acho que é importante dizer que esse comércio é marcado por ilegalidades, porque, como eu disse, uma parte importante desses africanos e descendentes de africanos que estão sendo comercializados deveriam ser livres. Então, nós estamos olhando para um comércio com documentos ilegais, né? Era comum que os senhores fraudassem a idade dos africanos para simular que eles estivessem vindo antes de 31, com conluio de autoridades policiais que percebem isso, evidentemente, né? Nós estamos falando de um período curto de tempo, várias das autoridades policiais, e isso é denunciado nos jornais, isso não é um achismo, né? A leniência das autoridades policiais no tráfico interprovincial de pessoas livres é evidente, né? Além dos africanos trazidos depois de 31, você tem a situação clássica das pessoas livres, que eram reduzidas à escravidão, tiradas das suas regiões, onde alguém poderia testemunhar que elas eram livres e tal, e vendidas em centros dinâmicos, né? Toda transação entre províncias é uma transação bastante regulamentada do ponto de vista fiscalizatório. Então, o escravizado tinha que ter um passaporte, tinha que apresentar no porto de saída, tinha que apresentar no porto de entrada, se recolhia o imposto era acompanhado de um contrato de compra e venda, mas toda essa cadeia documental nunca foi olhada com cuidado pelo Estado Imperial, né? O Estado Imperial, evidentemente, sabia dessas vendas, que várias dessas vendas eram vendas de pessoas livres, e ainda assim, o interesse arrecadatório da continuidade do comércio legal impediu que o Estado Imperial tivesse uma ação mais direta sobre essas restrições de liberdade. Além disso, o que é um pouco óbvio, né, as casas de venda desses africanos que vinham de outras províncias eram casas conhecidas, anunciadas em jornais, e, em geral, próximas dos grandes centros da autoridade jurídica, judicial e policial brasileira. Só em 69 isso passa por uma primeira mudança.
né? O decreto 1695 proíbe que menores de 15 anos sejam vendidos nessa condição, mas a astúcia da elite escravista brasileira era tamanha que na lei do ventre livre, que seria aprovada pouco menos de 2 anos depois, eles reduziram essa proibição de 15 para 12 anos. Portanto, uma criança de até 12 anos poderia ser separada dos pais, né? O decreto também proibiu a separação dos casais, essa separação se manteve. Portanto, encerro o segundo eixo para ir para a nossa última conversa aqui. O Estado brasileiro legalizou uma propriedade que era basicamente morta, ilegal, no eixo de 30 a 50, e depois se locupetrou, se financiou, apoiou que essa propriedade bastante viciada criasse um grande comércio nacional de escravizados que destroçou famílias negras, desorganizou redes de sociabilidade, separou mães, pais, maridos e filhas ao longo de todo o Brasil. Por fim, o terceiro eixo, que é a racialização do poder público, nesse terceiro eixo eu gostaria de falar só um pouco do processo que se organizou no fim da escravidão brasileira. Não é? A partir dos anos 60, a elite brasileira entendia que a escravidão estava contaminada. Não é? Primeiro porque nós temos uma geração de lutas por meio das rebeliões, por meio das revoltas, mas lutas também por meio da opinião pública, os negros livres e os escravizados se organizam em torno de atores, influenciam no debate público e criam um ambiente político que vai estourar nos anos 70 com o grande movimento abolicionista. Mas nos anos 60 isso começa a se apresentar e, de certa forma, se pacifica a partir da Guerra Civil Americana. O fato de não haver mais escravidão nos Estados Unidos reduz o horizonte de expectativa da escravidão no Brasil. E aí a autoridade brasileira passa a se mover, o que depois vai dar na lei do ventre livre. Resultado dessas pressões de negros livres, de negros escravizados, né, e resultado da percepção de que a escravidão de fato estava com os dias contados. Uma série de sistemas legais vão sendo organizados a partir do fim, da perspectiva do fim da escravidão. Eu vou fazer 3 comentários rápidos para expressar um pouco esses movimentos que passaram a organizar a saída do Brasil da escravidão. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar uma coisa importante sobre o Brasil, que nesse sentido diferencia o Brasil dos Estados Unidos e aproxima o Brasil de Cuba, pensando nos 3 grandes países escravocratas do século XIX. Né? No censo de 1872, o Brasil tinha 15% de escravizados e cerca de 38% de negros livres. Portanto, o Brasil já era, no século XIX, um país em que a maioria da população era negra, que a gente poderia chamar de alguma forma descendente de africanos, né, com todas as complexidades que essa configuração nos traz. Então, o Brasil lidava com a possibilidade da transição para o mundo do trabalho livre num país que era majoritariamente descendente de africanos. Né? E isso faz com que a elite brasileira se organize. Em primeiro lugar, para empreender uma imigração altamente racializada. O Brasil não estava preocupado somente em abastecer a carência que ele tinha, e ele tinha mesmo de braços. O Brasil estava preocupado em abastecer a carência que ele tinha de braços com braços brancos. E isso está altamente explicitado na documentação e nas pesquisas sobre o período. Não é? Só para você ter uma ideia, já no final do século XIX, São Paulo, por exemplo, era uma região com alta taxa de imigrantes brancos. Né? Nos melhores empregos, então quando a gente olha, por exemplo, para a cidade, por exemplo, de modo geral, em 1893, pegando uma data como referência, tinha 55% de estrangeiros. Mas nos empregos da indústria e da manufatura eram 84%, nos empregos do transporte eram 81%, nos empregos do comércio eram 72%. Ou seja, os trabalhos melhor remunerados na cidade estavam cooptados pelos estrangeiros. Cidades do interior, como São Carlos, em 1899, 10 anos depois da abolição, eram cidades brancas. Em São Carlos, os negros eram 8% em 1893.
Esse processo foi resultado de um fortalecimento, de um empreendimento de patrocínio estatal da imigração branca. Não é? Já desde a Lei de Terra de 1850, o Brasil tinha criado fundos públicos para que fossem trazidos imigrantes brancos para o Brasil. Né? E não foram falta, isso não se deu por falta de opções, naturalmente. Uma série de saídas foram discutidas. No parlamento apareceram soluções que promoviam uma melhor ocupação dos então libertos, ideias para que se colonizassem à beira dos rios, distribuindo terra para os recém-saídos da escravidão. Quer dizer, a hipótese da imigração branca era uma hipótese entre várias possíveis, né? Mas foi a hipótese escolhida e altamente patrocinada pelo Estado brasileiro. No debate parlamentar, a gente enxerga que o Brasil estava de olho na experiência internacional, mas as experiências que se fortaleceram como experiências salientadas no Brasil foram as experiências dos países que estavam fazendo a imigração branca, como a Argentina e a Austrália, e não de países como a Jamaica. Estava pensando novas formas de incluir esses negros recém-saídos da escravidão. Mas veja, não era ignorância, o Estado brasileiro conhecia isso, o debate parlamentar registra essas outras experiências, mas opta pela experiência da povoação do Brasil com imigrantes brancos. Isso chega a situações extremas, como, por exemplo, o fato de o Brasil ter recusado a entrada de africanos no século XIX. Né? Uma situação muito específica, que não vale a pena entrar, o Brasil recusou a entrada de imigrantes de Serra Leoa. E o argumento aqui é de que deveria se impedir, isso está registrado na documentação, o aumento da raça africana no Brasil. Né? O Brasil chega a recusar, inclusive, chineses a entrarem como imigrantes para trabalharem no Brasil, né, no século XIX. Existem leis no parlamento, depois isso vai ser consagrado na Lei Glicério, lá já no começo da República, que criam regras diferentes para imigrantes europeus e imigrantes não europeus, devendo o parlamento autorizar ou não. Isso tudo é consagrado no começo da República, no censo de 1820, o Oliveira Viana, que é o organizador do censo, diz que os esforços que o Brasil havia empreendido até ali, finalmente começavam a mostrar que o processo de arianização, esse é o termo usado pelo Oliveira Viana, estava sendo bem sucedido. Ou seja, o Brasil tinha um projeto de arianização do seu país. Mais do que isso, o Brasil também se preocupou em restringir os direitos políticos na transição, não é? Para o trabalho livre. Uma série de debates aparecem no parlamento sobre o que se fariam com os libertos da lei do ventre livre, os livres, desculpem, da lei do ventre livre, e depois os libertos do fim da escravidão. O Brasil não viabilizou um movimento de restrição racial dos direitos políticos como se viabilizou nos Estados Unidos, até pelo contingente de negros vivos no Brasil. Mas no final do período imperial, a Lei Saraiva restringiu os direitos políticos aos letrados, né? E isso teve um impacto decisivo na população negra. O coeficiente eleitoral no Brasil, que tinha chegado a ser de 50% ao longo do regime da Constituição de 24, com a Lei Saraiva era reduzido a 0,8%. E o impacto disso sobre os negros é altamente maior do que sobre os brancos, né? Os programas, vários programas que estavam previstos em lei de instrução pública de libertos jamais foram retirados do papel. Inclusive, dotações orçamentárias estavam previstas para isso, jamais foram executadas. Essa documentação vocês vão encontrar lá no artigo que a gente mencionou. Fora as situações mais radicais, como províncias e cidades que proibiram o letramento de populações negras ou de populações de escravizados ao longo do século XIX, né? Tudo isso para dizer que a restrição do direito de voto aos alfabetizados, embora não tenha sido uma restrição típica, específica para a população negra, ela teve impactos fundamentais na retirada dos direitos políticos da população negra, que pela Constituição de 24 era plena de direitos, sobretudo os livres, né? A vasta população negra livre e os que tinham nascido depois da lei do ventre livre também tinham direitos políticos plenos pela Constituição de 24. Uma série de reformas, que eu não vou entrar no detalhe agora, mas na República, começo da República, pioraram essa situação. Então, a instrução pública
sofreu mudanças como exames de admissão e taxas de pagamento que restringiram ainda mais, elitizaram o processo de letramento no Brasil, o que também teve impactos grandes para a população negra brasileira. Portanto, o que eu quero dizer nesse terceiro argumento é que, uma vez percebido o fim do processo, uma vez percebido o fim da escravidão no Brasil, se organizou um processo de restrição de acesso à terra, de restrição de ocupação a partir do alto empenho e empreendimento na imigração branca, de restrição de direitos políticos, que acabaria por prolongar os processos evidentes de desigualdades raciais advindos da escravidão, para uma república que se prometia uma república igualitária. Tudo isso para dizer que o Estado brasileiro convalidou uma propriedade que era ilegal, depois desenvolveu, a partir dessa propriedade legal, um comércio que foi altamente lucrativo para a estruturação do Estado brasileiro, mas que provocou profundas e graves consequências na população negra brasileira, e que no estertor da escravidão, no fim da escravidão, esse mesmo Estado organizou uma série de mecanismos em que pese a existência de experiências diferentes, que pudessem melhor incluir os escravizados que saíam do cativeiro, esse Estado organizou uma série de experimentos que conseguissem, em primeiro lugar, realizar o sonho dessa elite escravocrata, que era fazer do Brasil um país branco, e subordinar, excluir e desorganizar o processo político de trabalho e de cidadania da população negra brasileira. Obrigado. Olá, pessoal, como vai todo mundo? Uma alegria enorme contribuir com esse momento de reflexão para vocês. Muito bacana que estejamos juntos, juntas e juntos. Eu sou Benilda Brito, uma mulher negra, lésbica, sou do axé, sou quilombola, eu sou neta da dona Benigna, filha da dona Zaira. Eu sou mãe do Adaê, do Alaê, da Ayana e sou avó do Enan Miguel. Desse lugar todos, ou desses lugares, é que eu venho provocar a nossa reflexão nesse encontro de hoje. Parabenizar essa iniciativa que para nós é extremamente importante. Quanto mais pudermos romper com esse silêncio histórico que foi imposto para o povo preto no Brasil, melhor para a gente ampliar os nossos horizontes, conhecimentos, romper com o epistemicídio e despertar, provocar novos olhares aí nas nossas relações sociais, que vão muito além dos ministérios, do lugar das políticas públicas, mas no nosso miudinho, como é que a gente se relaciona dia a dia com a diversidade. A ideia é nós conversarmos um pouco sobre isso. Então, eu estou gravando essa aula em uma sexta-feira. Para nós de religião de matriz africana, sexta-feira é dia de Oxalá. Oxalá, que é aquele que não é homem nem mulher, mas que é da sabedoria. Na cultura africana, a sabedoria não é do mestrado, do doutorado, do pós-doc, mas são dos anos de vida. Oxalá, para nós, é considerado o orixá mais velho do panteão. Por isso, nós temos tanto respeito por ele. Ele é o mais sábio, ele é o pai de todos. Oxalá é a paz. Quando ele bate o opachorô, que é o instrumento que ele carrega na mão, no chão, a gente acredita numa transformação. E mais do que nunca nós precisamos de paz. Mais do que nunca nós rogamos esse momento de reflexão, que para mim hoje é numa sexta-feira, não sei que dia que vocês vão assistir, mas quero falar da minha energia, do contexto religioso no qual estou gravando esse momento, que é dia de Oxalá. Epa, babá. Então vamos lá. Quero que a gente comece aí, né, a minha autoclassificação. Eu sou de uma pele bem preta, uma mulher negra de uma pele bem preta. Eu estou com cabelo com uma fibra que a gente chama de twist, que é toda aneladinha. Eu tenho os óculos pretos, estou usando um brinco, e como é dia de Oxalá, eu estou de blusa branca. A gente sempre usa o branco, né? Tenta usar o branco na sexta. Estou também com um colar que tem aqui o símbolo de minha mãe Ançã, que é a orixá que cuida da minha cabeça. Estou aqui na sala da minha casa. Atrás de mim tem uma moldura de um amigo meu, Berzé,
que é um artista plástico, que é uma mulher negra com uma criança amarrada nas costas, que eu adoro muito, que é muito linda. Aí, nesse contexto, eu quero provocar reflexão, mas existe um adinkra, e acho que aqui todo mundo já ouviu falar dos adinkras, que são desenhos, símbolos africanos dos povos Akan da África Ocidental, em que eles representam uma série de conhecimentos. A cultura africana ela é muito de oralidade, o que não significa que ela seja iletrada, mas ela trabalha também com muita questão oral, com muitos desenhos, e os adinkras são infográficos que foram desenhados para poder expressar pensamentos, sentimentos. Então, assim, ao contrário do que se fala que é o continente letrado, nós já tínhamos várias formas de comunicação. Então, tem um adinkra, que é um desenho de um pato, que é o da sabedoria. Ele chama Sankofa. Tem um pato olhando para o rabo, ele olha para trás. E tem na boca um ovo. O que esse desenho quer dizer para nós? Que você precisa olhar o passado para entender o futuro. Esse adinkra vai dizer isso para a gente. É importante conhecer o passado para a gente entender o presente e pensar e planejar o futuro. Então, é pensando nisso, nesse ensinamento antigo dos povos Akan, que eu quero que a gente volte rapidamente para o passado para entender o presente e pensar possibilidades futuras. O Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano em toda a história do tráfico negreiro. Pense nisso, esse é um dado importante. O Brasil foi o país que mais invade o continente africano e traz negros para cá na condição de escravos. Então, nós não éramos escravos, nós somos escravizados. O Brasil fez isso durante muito tempo. E o Brasil foi o penúltimo país a acabar com o tráfico negreiro. A lei aí, para ele poder acabar com o tráfico, ela acontece em 1850, quando o resto do mundo já tinha acabado. E o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Todo o mundo já tinha acabado com a abolição, mas o Brasil só vai abolir em 1888. Então, quando Isabel vai anunciar no 13 de maio, estão todos livres, aconteceu a abolição da escravatura no 13 de maio de 1888, e é por isso que a gente fala que o 14 de maio é o dia mais longo da história do Brasil, porque ele é o reflexo de tudo que a gente está vivendo até hoje. Então, Isabel do 13, ela sobe lá no palco e fala, olha, está todo mundo livre. Livre para quê? Livre para ir para onde? Livre para viver de quê? Se o Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano, por que é que ninguém pensou? Então vamos levar os negros de volta para a África? Não. Silêncio. Silêncio. Por isso é que o Brasil é hoje o segundo país de maior população negra do mundo. Mas se teve um silêncio das políticas públicas, se teve um silêncio generalizado dos governos, nenhuma forma, nenhuma política afirmativa de inclusão, o que o Brasil faz? Chama os imigrantes. Isabel continua. Que venham os imigrantes, vocês terão casa, comida, trabalho, terra, tragam suas famílias, salário. E é por isso que a gente anda em vários lugares do Brasil e vê colônias de alemão, colônias de italiano, colônias de japoneses, porque os imigrantes vieram e ganharam terra. E esse povo preto que acumulou o capital primitivo, primeiro do Brasil, sai vagando para procurar o quê? Sai da senzala e vai para a favela. Por isso que eu concordo muito com a professora Conceição Evaristo. Gueto não é escolha. Não teve opção. E nós somos um povo que sobrevivemos por nossa própria conta. Por quê? A abolição acontece em 1888 e 3 anos após o decreto, e é importante lembrar que a Lei Áurea é a menor lei da jurisprudência brasileira. Ela tem 2 artigos. Artigo 1º, está extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga as disposições em contrário. Silêncio. O que a gente faz com esse povo preto todo? Não. Isso depois de várias leis, que a gente não vai ter tempo aqui de voltar, mas de lei preto de não ter terra, de não poder frequentar a escola. Então, todas as políticas públicas negadas para essa população. E aí Isabel chama os imigrantes e a gente vai andando aí para as vilas, favelas, periferias, enfim, essa é a realidade. A abolição acontece em 1888 e 3 anos após a abolição, 1891, a Constituição Federal Brasileira vai proibir de votar todos os pobres e mendigos. Por que não participar de uma vida política?
Por que a proibição de votar? Por que cercear uma participação cidadã? Porque nós não éramos considerados cidadãos. E ainda não somos. Senão, nós não teríamos uma necropolítica. Que é o que é a necropolítica? Quando todas as negações de direito recaem para o mesmo grupo, que tem as mesmas características físicas, isso não é uma coincidência. Isso é um projeto. As pessoas que têm baixos salários, não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a uma boa alimentação, moradia, moram na periferia, vivem em condições subhumanas, essas pessoas apresentam a mesma característica física, são pele preta, cabelo crespo, nariz chato, são pessoas pretas, e a grande maioria mulheres. Isso é coincidência nessa política? Não. Isso não é uma coincidência. Esse é um projeto. É isso que a Chilling Baby vai chamar de necropolítica. Ele dialoga com Foucault. Michel Foucault vai dizer do biopoder. Quem é que define quem vive e quem morre? Em que condições? Isso é o poder da vida. Bio, vida. Poder, o poder. Foucault vai dizer isso, mas a Chilling Baby vai conversar mais com ele, vai dizer, pô, sim, existe o biopoder, mas também existe um projeto que é a necropolítica, que já tem apontado seus alvos, que são mulheres, comunidades de povos originários, indígenas, quilombolas, juventude negra. Então, é que vai definir que as pessoas não vão morrer à morte da morte do corpo, mas a morte de oportunidade, a morte de políticas públicas de acesso, a morte de uma vida mais feliz, a morte por não poder não sentir medo. Nós somos a grande maioria da população extremamente com medo. Eu sou uma mulher preta que tenho muito medo. Eu tenho muito medo que meus filhos saem de casa e não voltam. Eu tenho muito medo de passar na porta do banco quando eles estão trocando dinheiro, porque eu sou um corpo preto. Eu tenho muito medo de encontrar a polícia quando eu estou na favela, nos territórios periféricos, porque eu sou um corpo preto que, para a Secretaria de Segurança Pública, para o Ministério de Segurança Pública, eu sou considerada agentes policiais, um corpo suspeito. Nós somos alvo. Por isso que as balas não são perdidas para nós. Nós somos um povo com muito medo. A gente sai de casa de manhã e já se prepara, meu Deus. E outro dia, se viver uma outra situação que eu falei com a menina, sério, hoje é quinta-feira à noite, eu estou tão cansada, é sério que eu vou ter que discutir com você o seu racismo? Vamos discutir então? É a polícia que é para chamar? Nem sempre essa disposição. Por isso que a gente não fala que nós somos um povo que vivemos um racismo. Racismo para nós é no plural. Porque quando tem negação de políticas para acesso de pessoas negras, isso é racismo. Porque ele tem como alvo uma raça. Então a gente vai dizer do racismo escolar, que tira um monte de criança, jovem, adolescente da escola. Para quê? Nós adentramos mais cedo o mercado de trabalho, porque nós somos a maioria dos pobres, então a gente não tem condições de estar dentro da escola o tempo inteiro. O racismo ambiental, esses grandes empreendimentos em nome de desenvolvimento econômico, que impacta as comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, as lavadeiras, que acabam com a realidade de quem vive no interior, na zona rural, principalmente, mas que também traz impactos para a cidade. Não adianta a gente achar que o racismo climático e o racismo ambiental ele vai acontecer só lá. Mas os grandes empreendimentos sabem aonde colocar os rejeitos do que não será utilizado, principalmente pelas mineradoras. E eles estão todos lado a lado com povos pretos, convivendo cotidianamente uma subvida doente com os reflexos de todos esses rejeitos que são jogados lá. E sabe-se que se acontecer um derramamento ou alguma situação, vai atingir aquela população, que é a população preferencial para esse esquema, para esse desenho da necropolítica. O racismo estrutural, que é esse que vem aí, ó, da história. Ah, Benilda, mas não tem como a gente encarar o racismo, não. Ele é estrutural. Gente, é porque ele é estrutural que nós precisamos de políticas públicas que vão mexer na estrutura para mudar a realidade. O racismo institucional, o racismo individual, o racismo religioso, que não deixa com que eu possa professar a minha fé, a minha crença. Os racismos contradizem a tudo que a nossa Constituição Federal, Constituição Federal de 1988, vai proclamar, vai decretar, vai assumir. Os racismos são formas de negação, de manter essa estrutura desigual que é histórica. Mas, atenção, para manter o racismo estrutural, é preciso
que as instituições também sejam racistas, é o racismo institucional. Mas para as instituições serem racistas, é preciso que você seja racista. É o racismo individual que alimenta o institucional, que fortalece e sustenta o estrutural, o histórico. É por isso que eu ainda acredito que é possível transformar. Quando a gente entender que racismos são violências. Não existe racismo recreativo. Ninguém pode brincar de violência. E não existe neutralidade na discussão racial. Eu costumo dizer que se você não se manifesta contra, você está se manifestando a favor. Não existe neutralidade. As pessoas que não lutam contra o racismo lutam a favor da manutenção dele. É por isso que nós temos que pensar nas nossas ações, no nosso comportamento cotidiano, das nossas relações pessoais, familiares, políticas, as nossas intenções. Quais são as suas intenções ao fazer determinada leitura, ao fazer determinada afirmação? Eu vejo cotidianamente, dentro das instituições, principalmente, as pessoas falando mal e rindo, ignorando na questão do racismo religioso. E isso para nós é muito sério. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, praticam rituais de religião de matriz africana. As pessoas falam mal de orixá, mas em cima da mesa tem um sal grosso. As pessoas falam mal de orixá, mas tem lá um comigo ninguém pode, uma arruda, uma espada de São Jorge. Tudo isso são religiões de matriz africana, que as pessoas não conhecem, mas falam mal. Fala mal por quê? Porque o preconceito é isso. O que é o preconceito? É quando eu nem conheço o conceito. O preconceito é uma ideia pré-concebida. Vamos pensar. Pré-natal, antes do nascimento. Pré-nupcial, antes do casamento. Preconceito é antes do conceito. Eu não sei o que é, mas eu reproduzo o preconceito. Ele é resultado da nossa ignorância. Cuidado. Então, eu quero dizer para vocês que dois valores que a gente precisa pensar muito na hora de pensar política, na hora de olhar para essa desigualdade histórica, na hora de entender o nosso lugar enquanto servidor público e pensar ações que possam mudar esse projeto da necropolítica e trazer verdadeiramente democracia para todo mundo. Acho que, primeiro, que é um valor da gente pensar na nossa ancestralidade. Quem é o útero do útero do útero que te pariu? Você vem de onde? Tem também o ditado africano que vai dizer que se você não sabe para onde vai, você pelo menos precisa saber de onde é que você veio. Se o seu bisavô, sua bisavó te olhasse agora, ia ter orgulho das suas atitudes, da sua profissão, da sua ética, do seu comportamento, da sua forma de relacionar com o mundo? Eu acho que o primeiro é pensar nos valores que a gente carrega e ninguém está sozinho. A gente nunca está sozinho. Qual que é essa lembrança, essa memória ancestral que faz você ser a pessoa que você é hoje? Para isso, nós vamos ter que discutir uma segunda questão, que para mim é importantíssima, que é a nossa identidade. Para discutir a sua identidade, você tem que saber da sua ancestralidade. Então, é muito comum que no Brasil a gente vê pessoas do cabelo crespo, da pele clara, mas do nariz chato, dizendo que são brancas. Eu ouço muito, Benilda, meu pai é preto, a minha mãe é branca. O meu irmão é branco e eu sou preto. Impossível. De pé de melancia não nasce jabuticaba. Se seu pai é preto, sua bisavó é preta, sua avó é preta, você também é uma pessoa preta. Você pode falar, eu sou pardo, porque a gente soma pardo mais preto para encontrar a população negra. Os indígenas são os indígenas e têm muito orgulho da raça, apesar de todas as violências, do genocídio que recai sobre esse povo. Mas tem orgulho de dizer, sou Xacreabá, sou Machacali, eu sou Krenak. Eu acho tão maravilhoso poder dizer quem é esse útero do útero que te pariu. Os amarelos são os orientais, chinês, japonês, sansei, nisei. E os brancos são as pessoas que se autodeclaram branca. Meu pai é branco, minha avó é branca, minha mãe é branca, meu avô é branco, meu bisavô é branco, eu sou branca. Mas lembre-se, a afirmação da identidade é uma afirmação política também. Se a maior armadilha do racismo é a negação da nossa identidade, a melhor forma de combater o racismo é a afirmação da nossa identidade. É por isso que, quando a gente descobre a nossa identidade, os nossos olhos, a gente tira os óculos da miopia e começa a relacionar com mais compromisso,
com aqueles que vieram antes da gente e os que virão depois. Então, a gente precisa entender qual é o nosso lugar no mundo. O que a gente está fazendo aqui? Não existe neutralidade nas relações. As políticas públicas são caras para o povo preto, para as mulheres negras, para os povos originários. É a única forma de se lutar por igualdade. É por isso que o PPA tem a ver com a gente. É por isso que a reforma tributária impacta principalmente nos pobres. Um país onde quem ganha muito, muito, paga pouco de imposto, e quem ganha pouco paga muito. A gente precisa entender isso, de quem que a gente está falando. É por isso que a reforma política eleitoral recai sobre nós também. Nós temos que ter mais pessoas negras desenhando políticas públicas, tendo o poder da caneta para assinar, para lutar por igualdade. É preciso que a gente pare e entenda que reforma agrária, titularização de terra, quilombola, indígena, tem que ser prioridade para a gente parar de assassinar quilombolas, defensores de direitos humanos e comunidades indígenas. É preciso entender que a educação é um direito de todo mundo e a saúde também. Tem doenças que são específicas da população negra. Por quê? É um problema? Não, mas é uma condição genética racial. A gente precisa entender que políticas de ações afirmativas são direitos para garantia de cidadania, para buscar igualdade, para acesso à democracia. É por isso que eu estou muito feliz com esse momento, que a gente possa trocar essas discussões, mas mais do que isso, nos comprometer a efetivamente criar condições de um país igualitário e justo para todo mundo, onde a cor da pele, onde a nossa raça não seja uma condição de desigualdade, mas ao contrário disso, buscar a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, respeitando a diversidade. É sobre isso. Sigamos firmes. Axé. Sim, nós faremos Palmares de novo.